Oi, ó. Tudo bom? Oi, professor, bem? Beleza? Eu não vou conseguir usar o fone de ouvido, porque meu fone de ouvido acabou a bateria, tá? Não, tranquilo. Aí talvez dá eco, barulho fora, daí você, qualquer coisa você me avisa. Tá. E aí, como foi a semana aí? Final de semana, tudo tranquilo? Foi tudo tranquilo, graças a Deus. Vamos então já compartilhar aqui. Hoje a gente larga a mão dos limites, né? Que a gente viu todos os limites na última aula, certo? Certo. E a gente passa agora para derivadas parciais. Uhum. Deixa eu pegar lá da outra disciplina que eu estava dando na mesma aula. Tem uma correria que você não imagina. Acredito, professor. Estou trabalhando em 3 locais, mais a empresa do meu pai. Ah, Jesus. ficando já meio maluco lá. Ah, tem aula de cálculo 3 esses dias, já estou confundindo as linhas, a aula que eu já tive com você, com as que eu ia te dar para os alunos. Está virando uma confusão na cabeça. A mesma disciplina, só que você é mais condensado, né? Sei, aham. Então, vamos lá. Para nós. Deixa eu te mostrar um outro negócio também. GeoGebra. Bom, agora você já sabe como que monta uma gráfica de uma função de duas variáveis, né? Sim, aham. Agora você vai entender um pouco do que é derivada parcial. Cadê? Deixa eu ver se é essa aqui. Acho que não é essa aqui não, peraí. Achei que era essa. Fazia esse tempo atrás, agora não estou achando. Tá aqui. Agora sim. Olha o tanto de coisinha aqui que eu tive de digitar para poder mostrar essa aula para você. Os outros alunos Jesus. também. Eu, deixa eu O, montar. Como que eu o monto? mentor do senhor também tá com problema para entrar? O meu apareceu, o sua, só que apareceu no 2020/1. É, isso que eu vou ter que ir lá ver amanhã com o Whisky, que é isso? Não, mas é isso mesmo, tá? Eu fui conversar com o Felipe e é isso mesmo. Eu não estava achando 2020/2. Mas como foi, o pedido foi iniciado lá em 2020/1, ficou lá Ah, tá, e 2021, ficou no barra 1. entendeu? Uhum. Vamos lá. Bom, aqui é uma função, a função f de x é igual a 4 menos x ao quadrado menos 2y ao quadrado. É essa função aqui, Sim. correto? Aham. Quando a gente está estudando derivadas parciais, o
que é a derivada parcial? Na função de uma variável, a derivada parcial é simplesmente... A derivada parcial não. A derivada de uma função é simplesmente qual que é a taxa de variação daquela função naquele determinado ponto, né? Onde que a gente determina qual que é a inclinação da reta tangente. Não sei se você lembra disso. Aqui é a mesma coisa no cálculo de funções de duas ou mais variáveis, tá? É a mesma coisa. Só que agora você tem não só uma variável para derivar, agora você tem duas ou mais variáveis para derivar, tá? E basicamente é as mesmas técnicas, tudo a gente utiliza do cálculo 1, só que agora com mais variáveis, tá? E tem algumas peculiaridades só a mais. Bom, vamos aqui colocar esse ponto AB aqui. Tá vendo esse ponto AB aqui? Sim. Tá? Nesse ponto aqui, a gente tem se eu fizer assim, correto? Uhum. Se eu fizer assim, o meu x está para o lado esquerdo do x é meu x positivo, e o lado direito é o x negativo. Só inverteu, certo? Aham. Tá? Se eu tirar a derivada da parcial em relação a x, nesse caso, você vai ver exatamente de uma função da seguinte forma. Deixa eu ver. Entendeu? Uhum. Você está vendo que o y não está sumido, eu não vejo o y, correto? Correto. Ele está aqui escondido. Eu estou vendo de lado a minha função. Não é como se eu estivesse projetando ela de lado. Deixa eu ver só aqui Uhum. o cx. Cx, aqui. Eu tenho essa função aí, certo? Para o ponto 1, 1 e 1. Por que ponto 1, 1 e 1? Eu quero para x igual a 1 e para z igual a 1. Tá? E daí, se eu começar a aparecer esse som de WhatsApp, é porque eu não consigo mutar o WhatsApp e deixar a gente falando. Não sei, Tá, professor, sem problema. tá? Uhum. Então, nós temos x igual a 1, y igual a 1 e z igual a 1. O z depende de x e y. Se eu jogar aqui na minha função, ó, x igual a 1 e y igual a 1, z vai dar automaticamente igual a 1. Ó, vai ficar 1 ao quadrado, certo? Então, 4 menos 1 menos 1 ao quadrado dá 1, então Quadrado. menos 2. Ficou quanto? 4 menos 3, 1. 1. Então, por isso que o z aqui, o f de xy, ficou 1. Tá? Nesse ponto. Só que aqui a gente não está considerando y nessa função aqui. Tá? A gente não está considerando y. Y para a gente não... Ele tem distância 1, mas a gente não consegue visualizar isso diretamente. Tá? Uhum. Quando eu tiro... então, eu quero nesse ponto aqui, ó, com x igual a 1 e z igual a 1, eu quero tirar a derivada parcial desse ponto aí. Ou seja, em função de x. Quando eu faço a derivada parcial, eu faço a derivada em relação a x primeiro e considero y como constante. Tá? Sim. Tá bom? E daí, então, quando eu fizer em relação a y, eu faço x constante. Tá? Dessa forma. Tanto que se eu fizer isso para essa função aqui, ó, não é 4x ao quadrado, 4 menos x ao quadrado menos 2y ao quadrado? Sim. Certo? Certo. Beleza. Aí, se eu vou considerar y como constante, quando eu vou fazer derivada em relação a x, o que acontece? Vai ficar isso aqui zero, certo? Porque derivada da constante não é zero. Lembra lá de cálculo 1? Sim, aham. Então, 4 menos, vai ficar então só 4 menos x ao quadrado menos 2 vezes. Isso aqui é constante, então zero. E o 4 também é constante, então zero. Só vai ficar o quê? X ao quadrado. E para mim derivar isso aqui, o que eu faço?
Fica x só, não é? Ou 2x? 2x. Menos 2x por causa do sinal aqui. Isso, é 2x. Então, essa aqui é a derivada naquele ponto ali. Menos 2x. A derivada em relação a x é menos 2x na função. Sim. Porque o 2y é constante, não tem um x aqui junto para se tornar essa Derivada. multiplicação. Então, o, Vai x, zero. o y é constante, derivada da constante é zero. Aqui também é constante, derivada da constante é zero. Tá? Então, ficou menos 2x. Tá? E caso eu quero... essa curva aqui, preta, é exatamente o plano XZ com Y igual a 1. Então, ele está cortando em Y igual a 1 essa parábola com cavidade para baixo. Tá? Se eu quiser encontrar a reta, se eu derivar isso aqui no ponto determinado que foi dado aqui, ó, o que vai acontecer? Achei a inclinação da reta tangente que para a esse ponto que eu tive. Tá? Uhum. Beleza. Isso em relação a x. Então, se eu pegar, olhar aqui, ó, tá vendo? Eu fiz um corte Sim. em y igual a 1 e no plano xz eu estou usando. Y igual a 1. Aqui o y é igual a 0, né? Em cima da minha reta, que é da minha, bem em cima no eixo xz, né? Ele é 0, o y. Aqui ele é 1, tá? E se eu mudar o valor de x, tá vendo que eu mudo o ponto da minha reta que eu estou trabalhando? Então, eu também, consequentemente, eu vou calcular pontos, retas tangentes, a inclinação da reta tangente em cada um desses pontos que eu estou colocando. Tá? E tanto que se eu movimentar aqui o valor do ponto x, o valor da variável x, ele está mudando a inclinação. Novos pontos, nova inclinação, porque é de acordo com a inclinação que você está, de acordo com o ponto que você está pedindo. Aqui pediu no ponto 1, 1 e 1. Entendeu? Entendi. Beleza. Agora, eu vou ligar o y. Fazer aparecer, que é... Nesse ponto aqui, qual que é o corte que faz? Você está vendo que, quando eu faço em relação à variável x, o meu y eu desconsidero, eu não trabalho com ele da mesma forma? Você está vendo que Sim, aham. eu só mudei x, né? Ele que vai mudar a Uhum. inclinação. Está vendo que esse corte que eu fiz, ele é paralelo ao eixo x? Sim. Tá? Ele é paralelo ao eixo x. Certo? Certo. Agora, eu vou fazer um corte no y. Então, vou colocar o CY aqui, ó. Essa curva aqui. Deixa eu tirar o TX. Ó o corte que foi feito. Esse corte está paralelo ao eixo Y. Tá? Aquele outro ali já não está mais. Deixa eu só tirar o CX, para a gente não confundir. Aí, ó. Agora eu estou em relação a Y. E se eu derivar isso aqui, essa função em relação a Y, vai ficar o quê? Primeiro termo é constante, 0, né? Segundo Sim. termo ali, ó, menos 2x, eu estou derivando em relação a y. Então, menos 2x é menos x ao quadrado, Zero também. 0 também. Então, sobrou o quê? Menos 2y ao quadrado. Qual que é a derivada de menos 2y ao quadrado? Vai ficar menos 2y? Menos 4y, né? Porque eu Ah, tenho vai jogar o 2, expoente, vai multiplicar errar. Menos 4y. tá? Tanto que tá aqui, ó, a derivada. Sim. Tá? Bom, eu vou ligar agora a reta tangente no y. Você está vendo aqui, ó? Agora, nesse ponto, qual que é a inclinação dessa reta tangente? Tá? Uhum. E basicamente isso. E se eu mudo o y,
Aqui, ó, mudo Y, eu mudo a posição de Y que eu quero calcular a inclinação no ponto, que eu quero calcular a inclinação no ponto tangente. Tá? Tá. Então, vou voltar para Y igual a 1. Entendeu a questão do ponto aí, né? Conforme eu mudo, né? Sim, sim. E basicamente, o que está acontecendo? Eu estou fazendo isso aqui, ó. Tá vendo a função aqui, ó? Eu estou calculando a inclinação dessa reta tangente paralela ao eixo x, quando eu estou derivando em relação a x, e a inclinação dessa reta tangente quando eu estou derivando em relação a y. E essa reta tangente ela é paralela ao eixo y. Uhum. E se eu quiser, eu posso calcular o plano tangente, que é a combinação dessas duas retas tangentes. Tá vendo aí, ó? Eu tenho plano tangente àquele ponto. Então, se eu mudar y, ó, estou mudando o plano de posição também, ó lá. Olha, ele vai virar agora. Interessante, né? Sim. Se eu mudar x da mesma forma. Posso, então, derivadas parciais, você quando deriva uma função, essa aqui é a interpretação geométrica. Se deriva em relação a uma variável, as outras são constantes. Tá? Deriva em relação a outra variável, as demais são constantes sempre. E essa é a ideia das derivadas parciais. Ó, estou mudando a posição, ó. Só estou mudando o y. Ó, como que muda. Se eu estou mudando y, você está vendo a outra reta tangente em relação a x mudar de inclinação? Ela não muda, né? Ela fica Ela parada. só fica andando para o lado para o outro, né? Agora, aquela em relação a y, aquela, como você está mudando y, aí muda a inclinação dessa reta tangente ali. Ó. Sim. Aí, ó, da mesma forma. Estou só mudando a posição de corte. Ficou claro isso aqui? Sim, aham. Tá? Deixar aqui aberto por enquanto. E vamos falar das derivadas parciais em si agora. Tá? As derivadas parciais. Aqui a ideia é quando a gente está trabalhando com incremento. Estou com uma tabelinha. Aqui a gente faz aproximações. Tá? Então, seja o I o índice de temperatura aparente do ar, tal do Humidex, e I é igual a F de TH, sendo T, temperatura real, e H, umidade relativa do ar. Tá? Uhum. E a temperatura varia de acordo com essas duas variáveis. O índice de sensação térmica, a temperatura que você sente, sua sensação térmica. Nesse caso aqui, ó, eu vou escolher um ponto, uma temperatura e derivar em relação à outra. Vocês podem ver aqui, ó, que se eu fixar em 30 graus Celsius e for variando a umidade relativa do ar, você está vendo que o índice de sensação térmica está variando também, né? Sim, aham. Agora, se eu fixar a umidade relativa do ar em 60%, Que você vê varia para a cada temperatura. temperatura tem variação do índice de Sensação térmica. sensação térmica do ar, né? Da temperatura.
Então aqui até fiz aqui escrito já, bonitinho. Uhum. Era para ampliar. Ó, no primeiro caso, a gente fixa. Aqui eu uso a ideia da definição de derivada, certo? Você lembra, né, Certo. que era a derivada de uma função de uma variável era limite limite de delta com delta x tendendo a zero, certo? Certo. E você fazia a primeira função aplicada no ponto, no passo, né, o ponto mais o passo, Uhum. e depois você subtraía da função aplicada no ponto, sem o passo. Não sei se você lembra disso. Ó. Vamos fazer aqui para você ver. Se quiser encontrar a taxa de variação da sensação térmica quando a temperatura real varia e a umidade relativa do ar é fixada em 60%, temos para uma temperatura de 30 graus, ou seja, R de 30 nós temos I de 30 a 60, porque está fixado 60, correto? E Sim. considerando a variação da temperatura com o passo de H de 2 graus Celsius para mais e para menos, a gente tem o seguinte, ó, a derivada da minha função, né, deixando a umidade relativa do ar fixada em 60%, numa temperatura de 30 graus, a gente vai fazer o seguinte, é o limite do meu H ou meu ΔX, lá que você lembra de cálculo 1, da função aplicada no ponto mais o passo, mais o ΔX. Então, R de 30 mais H nesse caso, certo? Menos R de 30, que é no ponto mesmo, sobre H. E daí nós temos o quê? R de 32, que é 30 mais 2, que é de mais 2 e menos 2, correto? Correto. Então, R de 32 é fixado em umidade relativa do ar, ó, nessa tabelinha aqui. R de 32 é 42, 42. a temperatura. Então, eu joguei aqui, ó, 42. E R de 30 é 38, que está aqui. Tá? Tá. Sobre o meu passo, eu já poderia ter colocado o 2 positivo aqui. Então, ficou 42 menos 38 sobre 2. Da diferença dá 4. 4 sobre 2 dá 2. Tá? Então, aqui teve uma variação para mais de 2 graus Celsius. Aqui para menos de 1,5 graus Celsius. Se eu voltar. Ó, pensa bem agora. Ó. Se a derivada parcial, quando a minha temperatura é de 30 graus Celsius, agora para menos, né? É igual ao limite de H tendendo a zero da minha função R de 30 menos H. Antes eu usei o mais H, agora tem que usar o menos H. Menos R de 30. 30 menos 2 dá 28. Menos R de 30, tá? Que é, a gente viu aqui que era R de 28 dá 35, que está aqui. R de 28, ó, temperatura 28. 35. Uhum. Menos 38, que a gente já tinha visto em cima. Dividido por menos 2, que é o passo negativo que a gente tem. Tá? 4 sobre 2 é igual... desculpa. Menos 3 sobre menos 2 dá menos 3 meios. Mais 3 meios, que é a mesma coisa que 1,5. Tá? E se você quiser fazer agora, fixando a temperatura real em 30 graus Celsius e variando a sua umidade relativa do ar, é a mesma questão. É limite da sua temperatura mais o passo, a função aplicada na sua temperatura mais o passo, temperatura não, da sua umidade, nesse caso já, menos a função aplicada na sua umidade relativa do ar sobre o passo. O passo aqui, tá vendo aqui, ó, que tá variando. A temperatura varia de 2 em 2, certo? Certo. E a umidade relativa do ar tá variando de quem? De quanto em quanto? No 60, o senhor fala? Tudo aqui. Qual que é a diferença entre um e eles? Entre De eles? 5 em 5 tá variando. 5.
Está variando de 5 em 5. Então, temperatura de 5% para mais, 5% para menos. Também. Então, a gente vai fazer para mais primeiro. Vai ficar S de 60 mais 5, que é fixado 30 graus. 60 mais 5 dá 65, que dá 40. Uhum. É o que está aqui, ó, 40. Menos o S de 60, Isso assim. que é 38. A temperatura 30, está fixado. Então, isso aqui deu 40 menos 38 sobre o passo, que é 5. Deu 2 sobre 5, que é 0,4. Tá? Tá. Aí o para menos é o mesmo procedimento, então ficou 37 menos 38 sobre menos 5, que deu menos 1 sobre menos 5, que é 1/5 mesmo, deu 0,2. Eu esqueci de falar aqui o que eu fiz. Eu peguei a função aqui e falei que aproximadamente, eu tirei a média aritmética dos dois valores aqui, né? Deu 1,75 graus Celsius. Isso quer dizer o quê? Nessa de cima, tá? A umidade relativa do ar fixada em 60%. Ou seja, na umidade relativa do ar fixada em 60%, para cada grau de temperatura que eu modificar, aqui, a temperatura, a sensação térmica, ela vai variar de 1,75 graus Celsius, para mais ou para menos. Entendido isso? Sim. E já aqui, eu peguei os dois valores que eu encontrei e dividi por 2, seria a média, né? Deu 0,6 por 2, que deu 0,3. Então, para cada, nesse caso agora, a temperatura real está fixada e eu estou variando a minha... Estou variando a minha... Nossa, começou agora. Deixa eu colocar no silencioso o celular, pelo menos. Então, fixado em 30 graus Celsius, para cada porcento de umidade relativa do ar que eu modificar, né? Para cada porcento de umidade relativa do ar, eu vou variar 0,3 graus Celsius, para mais ou para menos. Essa é a ideia, essa é a interpretação pela definição. Isso aqui você só usa geralmente para quando você não tem uma função específica, né? É dado um conjunto de valores e você faz o teste. Sim. Tá? Mas aqui que nem eu mostrei para você, ó. Seja uma função de duas variáveis x e y, tomamos o ponto AB e consideramos a seguinte situação. O ponto AB é esse aqui, ó. Tá? Que a gente acabou de definir. Então, x é variável e y, que é igual a b, é constante. Então, nós temos f, x é uma forma de escrever isso aqui, derivada parcial em relação a x, tá? De AB é igual ao limite da minha função mais o passo, né? Da minha função mais o passo, menos o valor da minha função no ponto sobre o passo, e com o passo tendendo a zero. É o que a gente viu ali em cima. Tá? Eu fiz aqui, eu mostrei exatamente essa função aqui para você lá no GeoGebra. Uhum. Então, para x, y é zero. E aqui é a mesma coisa. Y é zero, não. Y é constante. Para y, x é constante. Então, derivada parcial de y, da minha função em relação à variável y é igual ao limite do passo tendendo a zero, onde f, eu vou ter o valor da minha função a mais o passo menos o valor da minha função aplicado no ponto mesmo sobre o meu passo, que é o h. Tá? E tá aqui. Isso se o limite existir. Tá? Então, aqui a gente chama de del, tá? Uhum. Ou partial, a gente chama. Então, del f de x, y, del x é uma forma de escrever, certo? Eu não uso mais o desenho comum, eu uso esse del. Por quê? Agora é para definir que é derivadas parciais, e não mais derivadas normais. Tá bom?
Tá bom. Antes a gente tinha dx dy, não tinha? A dy dx. Sim. Agora não, agora é del. Por quê? Porque eu vou ter duas derivadas. Eu vou derivar em relação a uma variável primeiro e depois em relação à outra. No caso de funções de duas variáveis, tá? Eu posso escrever dessa forma aqui ou dessa forma aqui. fx eu costumo escrever dessa forma aqui. Tá? Tá. E não uso mais isso aqui, ó. Depois eu vou te mostrar as técnicas de derivação normal, funcionam todas. Tá? Essas aí são as fórmulas, né, professor? Oi? Essas duas aí são as fórmulas, então, em relação a x e y. Pela definição de limites, isso. Uhum. Aqui tem um exemplo resolvido pela definição. Eu fiz aqui. Sim. Presta bem atenção aqui, ó. Eu tenho del f de xy sobre del x, estou fazendo em relação à variável x, que é a mesma coisa que escrever fx de xy. Eu tenho minha função é 3x ao quadrado, correto? Correto. Então, onde eu tiver x, usando essa definição aqui, eu vou substituir por x mais y. Então, eu tenho aqui, ó, x mais y não, x mais h. Tenho 3 vezes, ó, o 3 daqui, onde está x, eu vou substituir por x mais h nesse primeiro pedaço. Uhum. Então, ficou x mais h ao quadrado sobre y, vezes y. Está aqui o y. Tá bom? Menos Sim. a minha função normal, aplicada no ponto normal. 3x ao quadrado e y. Sobre o passo. Agora eu vou continuar nisso aqui, ó. Vou expandir isso aqui. X mais h ao quadrado não é a mesma coisa que x ao quadrado mais 2xh mais h ao quadrado, que é o produto notável. Sim. Então, eu fiz isso aqui, daí depois eu fiz a multiplicação. Permaneceu tudo igual. Depois eu fiz a expansão, né? Pois é só matemática normal aí para fazer, né? Sim, só matemática normal. Uhum. A diferença está aqui, ó. X mais h e aqui não. X normal. Sim. Uhum. Tá? Então, aqui deu 3, eu fiz a multiplicação aqui com y e com 3, então ficou 3x ao quadrado y mais 6xyh, né? Mais 3yh ao quadrado. Bom? Sim. Menos o 3x ao quadrado y que eu tinha. Esses dois são iguais com sinais invertidos, corta fora. Tá? Uhum. Beleza. Simplificou, ficou o quê? 6xyh mais 3y ao quadrado, correto? Correto. Bom, a derivada parcial em relação a x, né, pela definição, eu peguei esse h aqui e isolei ele, coloquei para fora e fiz a fatoração dele aqui. Então, ficou 6xy, h que multiplica 6xy mais 3y vezes h, certo? E certo. eu cortei esses dois h's aqui, ó. Uhum. Aqui, como estava ao quadrado, h ao quadrado, aqui ficou só h, né? Porque o 1h eu joguei aqui para fora. Tá? Uhum. Então, é igual ao limite, com h tendendo a zero, de 6xy mais 3yh. Só que como h está tendendo a zero, eu já não tenho mais o problema da indeterminação matemática aqui. Isso aqui eu posso já substituir o ponto. Deu zero isso aqui, né? 3 vezes y vezes zero é zero. Ah, sim. Aham. Entendi. Então, sobrou só quem? 6xy. Que é uma constante quando você está trabalhando com h. Sim. Ficou claro isso aí? Sim, aham. Agora, olha só. Aí morre a conta, morre ali daí. Morre ali. Então, essa aqui Tá. é a derivada parcial dessa função aqui, usando a definição de limites. Derivadas por limites. Entendi. Vamos lá. Aqui é uma Aí ela é forma em função de x, no caso ali, né? só o de x ainda.
Você está tá. vendo que o y permaneceu junto? Ele é constante. Aham, Se ele é constante, ele tem sim. o mesmo papel do 6 aqui. Tá Uhum, constante. Ele está multiplicando x, então constante que multiplica x permanece. Agora, se sim, tivesse sim. separado tipo menos y, pode estar fora. Uhum, Entendeu? entendi. Agora aqui, ó, é pelo jeito que a gente já conhece, ó. Derivada parcial em relação a x, da minha função f de xy é igual. Ó, o x não estava ao quadrado, eu não subtraio uma Tá. unidade de cima e desço aquele 2 que estava no expoente, multiplicando. Então, ficou 2 Uhum. vezes 3, x elevado a 2 menos 1, que é 1, y. Deu o quê? 6xy. Não deu a XY. mesma coisa? Sim. Tá? Então, não precisa usar a definição através de limites. Tá? Ah, pode fazer diretão por ali, então. Pode fazer. Bem Na mais verdade, se fácil. deve fazer. Né? Isso aqui é Aham, bem só mais multiplicar rápido. da onde que sai. Ah, tá. Uhum. Tá? Em relação Uhum. a y, agora eu estou trabalhando com y. Antes era y elevado a Ah, 1, sim. correto? Uhum, correto. 1 menos 1 dá 0. Então, ficou y Zero. elevado a 0. O 1 que estava na frente, estava no expoente, passa multiplicando. Então, ficou 1 vezes 3, correto? Correto. X ao quadrado. Então, ficou Uhum. 3x ao quadrado vezes y elevado a 0. Todo número elevado a 0 é 1. Então, 3 vezes x ao X ao quadrado, que é isso quadrado. aqui. Daí foi dado o ponto aqui, ó, 1 e 2, para a gente calcular. Ele foi Sim. dado o ponto, então a gente fez a derivada parcial em relação ao ponto 1, 2, da minha variável x. Uhum. Aplicou x era 1, y2, então onde tem x eu coloco 1, e onde tem y eu coloco 2. Então ficou 6 vezes 1 vezes 2, que deu 12. 12. E aqui onde era x eu coloquei 1, e onde era y eu coloquei 2. Então ficou 3, não era 3x ao quadrado, então ficou 3 vezes 1 ao Sim. quadrado, que deu 3. 3. Ele é simples, vale as mesmas propriedades de derivada que você viu em cálculo 1. Sim. Tá? Bem simplesinho mesmo. Aqui são outras formas que você pode encontrar nos livros. Tá? Uhum. f de x, xy, fx de xy é igual a fx só, ou del f de xy sobre del x, ou então del f sobre del x, ou então dx de f, tá? E tudo vale a mesma coisa. A técnica para determinar as derivadas parciais é: para determinar f de x de xy, trate y como constante e derive x, a função em relação a x. Depois, para determinar em relação a y, trate x como constante e derive a função em relação a y. Só isso. Essas são as derivadas parciais. Uhum. E aqui eu já te mostrei, né, das retas tangentes aqui. A ideia lá no Sim. G0, tá? É a Uhum. mesma coisa. Tá vendo as duas retas tangentes aqui no ponto, tá? Elas formam um plano tangente também. Tá? Ó, interpretação geométrica, então. As derivadas parciais fx de AB e fy de AB pode ser geometricamente como inclinações das retas tangentes P, em P, no ponto P, aos cortes C1 e C2, que são aquelas dois cortes da minha função. Tá? Uhum. Que seria esse C1 aqui, ó, esse corte azul, que eu coloquei, desenhei um vermelho aqui junto, e o Sim. C2, que é esse aqui. Tá? Então, fx de xy é igual à taxa de variação da minha função em relação a x, quando y é mantido fixo. E fy de xy é igual à taxa de variação da minha função dz em relação a y, quando x é mantido fixo. Tá? Só isso. Aqui estão os cortes, né, os desenhos. Tá vendo aqui? Ó, fez esse desenho aqui, eu tenho a inclinação da reta tangente. Mesma coisa aqui. É isso aí. Agora faz você aí, ó. 5x ao cubo menos... Você tem um celular aí? Tem, aham.
Se eu te passar o link, você consegue. Você instala o Jamboard aí no seu celular? Você tem conta Que é o que? do Gmail? Oi, repete, não entendi. Você tem conta do e-mail do Gmail? Tem, aham. Tem? Uhum. Então, vou fazer um Jamboard. Você instala, aplica, procura aí, vou colocar lá no grupo nosso, lá na nossa conversa, eu vou colocar o nome do aplicativo. Vou até Tá. te mostrar ele aqui. Você instala no celular e você consegue escrever com o dedo para mim. E eu vou conseguir Ah, ver. sim. Uhum. Deixa eu só pegar o nome aqui para você ver qual que é. Tá. É bem interessante. É que como eu tenho na Unemate, para mim é gratuito. Hum. Só instala aí no celular para você poder editar. Uhum. Esse aqui, ó, Jamboard. Pesquisar aqui. Você consegue ver aqui, ó? Sim, aham. Então, eu vou criar um aqui. Eu vou dar um nome aqui. 2020 barra 2, tem que ser tracinho, né? Tracinho 2. Regime especial, RE, cálculo, cálculo, diferencial e integral 3. Vou colocar até FACIP aqui para depois saber de onde que é. FACIP. Então já está criado aqui, eu vou compartilhar com você. Qual que é o seu e-mail? Meu e-mail é Ivan Lopes. Ivan, opa, Ivan Lopes, com S? Isso. Aham. Do jeito que tem? 555 555 @gmail.com. gmail.com. Ele vai chegar no seu e-mail aí, tá? O Tá. link. Deixa eu só mudar aqui, você vai ser como editor, tá? Sim. Aí vai pedir permissão para mim, na hora que você entrar. Você já instalou aí Uhum. o Jamboard? Já, aham. Então vai Apareceu chegar no aqui. seu e-mail lá no celular. Cliquei. Já tá participando já. Uhum. Então pode escrever aqui, ó. Tem as canetinhas do lado aqui. A função é essa aqui, deixa eu colocar aqui para você. Tá. 5x ao cubo menos 5x ao cubo menos vezes y. Ah, vou trocar de caneta ainda. Tá. O que você achou da ferramenta? Legal, né? Oi? Sim. Tá. 5. O seu WhatsApp também vai a toda, né? É o grupo velho aqui. O meu tá igual. Se eu te mostrar, a maioria é aluno. É, né? Aqui, deixa eu mostrar só pra você ver. Mas eu fico imaginando a Aluno, encheção de grupos saco da faculdade. que não deve ser com os Ah? professores. Eu fico imaginando mesmo a encheção de saco que não deve ser, tipo, o aluno mandando mensagem para o professor. É o dia inteiro. E quando chega a época de prova, então, eu fico, meu Deus do céu. Né? Fico maluco. Aí, ó. Ah, aparece eu escrevendo aí. Aham. No ao vivo. Que massa. 5x. Ai, a telinha do meu celular é muito pequena. Aumenta o zoom, acho que dá para aumentar o zoom, né? Tá, peraí. Deixa eu ver se ele deita. Ah, não, a tela deita. Melhor.
Muito legal isso aí. Que louco. Cadê esse aqui que eu tava usando? É 5x ao cubo, né? Isso. Nossa senhora. Pera. Como que é a outra? Menos. Menos 5. Deixa eu ver, peraí, deixa eu olhar aqui. Menos 5x ao cubo, y ao quadrado. Como que eu vou fazer? Peraí. 5x ao cubo menos 5. Essa é a função, você tem que derivar ela em relação a x primeiro. Tá. Y ao quadrado? Y, isso. Vou derivar primeiro em função de x, Isso. né? Mas em relação a x primeiro. Tá, vai ficar... Eu vou fazer direção aqui. Sim? 15x ao quadrado. Pronto, 15x ao quadrado menos 15x ao quadrado. Não, y Porque daí... continua, né? Mas o y eu não zero ele, não corto. Ele corta quando ele está sozinho, né? Ele é mais uma constante. Mas ele está Ah, multiplicando x, né? então simplesmente ignoro ele, só deixa. Isso. Ele é constante. Ele tem o mesmo papel que o 15 ali. Entendeu? Hum, sim. Não, perfeito, ficou certinho. Agora faz Agora uma. eu posso. Pode Função criar de uma y. nova página se você quiser. Tá. Agora eu derivo em função de y. Isso, agora em função de y. É 5x. Vou fazer a função de novo aqui. É 5x ao cubo, né? Isso. Eu gosto. Menos 5x ao cubo. Isso. Que vai ficar... Assim, né? 5x ao cubo menos 5x Oh, ao faltou cubo. o quadrado do y lá na outra também. Ah lá, o y era ao quadrado? Era o quadrado aqui, ó. Y Ah, ao tá. quadrado, faltou nas duas. Tá. Mas é independente, só lá na outra vai ficar só o y ao quadrado, né? Então aqui vai ficar... 10, né? Aham. Meio feio. Aí, Mais ficou um. bom. Isso aí. Lá no outro você arrumou já? Vou arrumar agora. Aqui é o quadrado.
Estou acompanhando você fazendo. Eu estava acompanhando outro dia 24 alunos fazendo. Ó, eu não sabia desse aplicativo. É por causa que a Unemat me dá essa oportunidade, né? O Instituto Ah, sim. Unemat. Aí eles têm a plataforma G Suite da Google, então Uhum. tem tudo, né? É, o meu também eu baixei de graça. O meu não Não, é cobrou porque nada, não. assim, acho que você não consegue. Bom, não sei se dá certo também. Se você criar um documento, Ah, tá. Entendi. mas é legal, deu para. Aqui Uhum. é um, aqui é dois, só faltou o quadrado ali, isso. Coloca um dois aqui em cima também. Só depois fazer o teste, né? Se você consegue criar um documento no Jamboard. Aqui também tem um quadrado. Aí. Isso aí. Mas agora é bom ter o celular com a tela grande mesmo. Então tá, vamos deixar aí esse aberto, depois qualquer coisa eu peço para você fazer mais alguma coisa nele. Tá. Mas Uhum. você pegou bem já, não tem Uhum. muito. Isso aí é para evitar fazer todo aquele outro método lá que o senhor tinha passado antes, né? Sim, aham. Aí Faz depois, se você quiser, eu direto, posso fazer close assim, mesmo. substituindo os pontos que dá lá. Exatamente. Uhum. Vamos voltar lá? Então, você já encontrou o F, só que é bom você colocar fx de xy, Aham, sim, aham. só para entender, né? Sim. Aqui é aquela mesma função, aqui a gente já viu, tá? Uhum. Aqui tem essas duas funções aqui para você ir fazendo essas outras funções. Aqui eu preciso fazer uma. Você lembra da regra da cadeia, regra do produto e regra do quociente? Lembro que eu já estudei, mas lembrar como é que faz bem, não lembro muito, não. Tá, eu vou fazer uma ou duas com você, daí você vai tentando fazer. O que a gente vai Tá. fazer agora, eu vou encerrar a aula e a gente já Uhum. volta só para separar os vídeos, Tá. Uhum. tá bom? Tá bom. Vamos encerrar aqui e daí a gente já volta. Tá, professor.